Olá, meus queridos! Neste vídeo nós vamos tratar de pressão absoluta, pressão relativa, multiplicação de força, vamos estudar o funcionamento de um macaco hidráulico e vamos entender como funcionam os sistemas hidráulicos industriais. Vamos nessa! Só para recordar alguns parâmetros físicos, imagine esse sistema aqui, onde você tem 3 recipientes com formatos diferentes, preenchidos com o mesmo líquido e no mesmo local. Você vai observar que todos eles estão com o mesmo nível, ou seja, tem a mesma coluna de líquido dentro deles e possuem um fundo que é móvel e que tem a mesma área. A pergunta é, se você tivesse que segurar o fundo de um desses recipientes, impedindo que a força do líquido empurrasse esse fundo para baixo, em qual desses recipientes você faria mais força? Relembrando as fórmulas, pressão é força sobre a área. Pressão hidrostática, ela também pode ser modelada como OGH, massa específica da substância vezes a gravidade vezes a altura de coluna. Como os três estão no mesmo local, eles estão submetidos à mesma ação da gravidade. E a gente já falou que todos os três estão submetidos à mesma coluna. Então, aqui no fundo, tendo em vista que a substância é a mesma massa específica, mesma gravidade, e eles estão submetidos à mesma altura de coluna, a pressão exercida no fundo dos três recipientes é a mesma. Agora, pensando em força, se pressão é força sobre a área, a força é a pressão vezes a área. Então, a força vai ser pressão, OGH, vezes a área. Se a pressão no fundo dos três é igual e a área dos três é igual, você vai observar que a força gerada pela pressão é a mesma. Por quê? Porque a pressão está sendo aplicada na mesma área. E por que a pressão no fundo dos três é igual? Porque eles estão com a mesma substância, que tem a mesma massa específica, estão sob a mesma ação da gravidade e estão com as mesmas alturas de coluna. Quando você vai transmitir uma força, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: imagine um reservatório como esse. Você vai ter cada ponto desse reservatório submetido a uma determinada altura de coluna. Então, você vai pensar no seguinte: eu vou medir a pressão dentro desse reservatório e para medir essa pressão, eu posso fazer essa medição de duas maneiras. Eu posso fazê-la como uma pressão absoluta ou como uma pressão relativa. Imagine que eu tivesse um valor de pressão neste ponto e um outro valor neste ponto. Como é que a gente faz uma pressão absoluta? A gente faz uma medição a partir da ausência total da grandeza. Nós já conversamos sobre isso lá no outro vídeo de equipamentos industriais estáticos. Então, se você não assistiu, assista os vídeos de equipamentos industriais estáticos. Vou deixar aqui no card a descrição e o local do vídeo. Lá nesse vídeo a gente fala bastante sobre medição absoluta e medição relativa. A gente fala sobre temperatura principalmente, mas é a mesma lógica da pressão. Quando você mede um valor absoluto, você está partindo a sua medição desde a ausência total daquela grandeza. Uma outra maneira de fazer isso é fazer essa medição de forma relativa, onde você usa um referencial que não é a ausência total daquela grandeza. No caso, a gente estava falando lá em equipamentos industriais na escala de Kelvin, que é uma escala absoluta que parte da ausência total de temperatura, e da escala de Celsius, que parte do 0 graus Celsius, que é o ponto de congelamento da água sobre 1 atm. Da mesma forma aqui, a nossa referência de partida para a pressão relativa vai ser um valor diferente da ausência absoluta, no nosso caso, pressão atmosférica. Então, se eu estiver medindo esse ponto como pressão relativa, o valor numérico vai ter essa grandeza aqui.
Se eu estiver medindo esse mesmo ponto como pressão absoluta, esse valor numérico vai ser maior. Por quê? Porque eu vou estar partindo a minha medição da ausência total da grandeza física pressão. Qual é a fórmula da pressão relativa? É a pressão absoluta menos a pressão atmosférica. Então, se nós olharmos, nós vamos ver aqui, pressão relativa é essa distância, é igual à pressão absoluta, que é essa, menos a pressão atmosférica, que é esse trecho aqui. Então, se eu subtrair essa variação aqui dessa grandeza toda, o que vai me sobrar é esse valor, que é a pressão relativa. Agora vamos observar esse outro ponto. Se for medi-lo como pressão absoluta, o resultado numérico vai ser esse aqui. Agora, se eu for medi-lo como pressão relativa, o que você vai observar? Eu colocar esse valor de pressão absoluta e subtrair dele a pressão atmosférica, como a pressão atmosférica é maior do que esse valor de pressão que eu estou medindo aqui, o resultado dessa conta vai ser um valor negativo. E essa medição vai ser feita aqui no sentido contrário da trajetória. Você vai ter uma pressão relativa negativa, uma pressão absoluta menor do que a pressão de referência, que no nosso caso é a atmosférica, ela é uma pressão relativa negativa, que a gente costuma chamar de vácuo. Então, quando você está se referindo a vácuo, você está se referindo a uma pressão relativa negativa, a uma pressão absoluta menor do que a sua pressão de referência. Vácuo não é necessariamente ausência de pressão. Pode até ser. Eu poderia ter o vácuo absoluto, que seria eu estar nesse ponto de pressão aqui. Seria o maior vácuo possível de eu obter. Mas o vácuo, ele é uma pressão relativa negativa. Pressão absoluta menor que a pressão de referência. Visto isto, podemos voltar aqui para o nosso sistema. Observe, nós temos vários pontos que estão submetidos a diferentes colunas. Então, se a pressão é ρGH, quanto mais fundo tiver, maior a coluna e maior a pressão. Então, eu aqui vou ter um valor de pressão e eu aqui vou ter um valor de pressão maior. Por quê? Porque eu vou estar submetido a uma coluna maior. Imagine inicialmente esse reservatório sem essa tampa e sem esta força. O que você teria aqui na superfície? Pressão atmosférica. Você teria aqui embaixo pressão atmosférica mais ρGH. Se você estivesse medindo isso só como pressão relativa, você teria apenas o ρGH, você teria descontado aqui o valor da pressão atmosférica. Imagine agora que você vai colocar uma tampa e vai aplicar uma força sobre essa área. Força sobre a área vai gerar aqui uma pressão adicional. Quando você tem uma pressão adicional, esta pressão ela vai se distribuir igualmente para todos os pontos em todas as direções. Então, ela vai se somar ao valor de pressão que você já tinha. Imagine que aqui, neste ponto, você tinha um valor de pressão que era, antes de você colocar a tampa e aplicar a força, ρGH, massa específica do líquido, gravidade e a altura de coluna 1, que é a altura daqui até aqui. E neste outro ponto aqui, você tem um outro valor de pressão. Você tem a mesma massa específica, a mesma gravidade, entretanto, está submetido a uma altura de coluna maior. Consequentemente, você tem aqui uma pressão maior. A partir do momento que você aplica essa força sobre essa área, a pressão adicional se soma aqui da mesma forma que se soma em todos os pontos. Então você vai observar, se esse ponto está submetido a uma coluna diferente deste, e já existia uma diferença de pressão, quando você colocar uma pressão adicional, aquela diferença que existia continua existindo. Então, sabendo que a pressão aqui é menor do que aqui, devido à diferença de altura de coluna, vamos imaginar que neste ponto nós tivéssemos 1 bar de pressão e neste outro ponto a pressão fosse igual a 2 bar. A diferença entre este ponto
e este ponto é de 1 bar. Muito bem, a diferença de pressão entre os dois pontos equivale a 1 bar. E aí você coloca a tampa, aplica a força, e essa força sobre a área gera neste ponto uma pressão adicional de 99 bar. Essa pressão de 99 bar, ela vai se somar a esse 1 bar que eu já tinha aqui, passar 100 bar, vai se somar a esses 2 bar que a gente já tinha aqui, e vai passar a 101 bar. A diferença entre este ponto e este ponto continua sendo a mesma diferença que eu tinha antes, 1 bar. Bom, vamos abordar um detalhe. É muito comum que na literatura de hidráulica a gente encontre a seguinte afirmação: nos sistemas hidráulicos, as pressões são iguais em todos os pontos. Para aí, eu estou acabando de te mostrar que isso não é verdade. As pressões não são iguais em todos os pontos. Por quê? Eu tenho um ponto submetido a uma altura de coluna e um outro ponto submetido a uma outra altura de coluna, sempre vai existir uma diferença entre este valor de pressão e este valor de pressão. As pressões, sim, são iguais em todos os pontos que estiverem nesta linha submetidos à mesma altura de coluna. Mas nunca um ponto submetido a esta coluna vai ter a mesma pressão que essa. Então por que a literatura fala isso? Que as pressões são iguais em todos os pontos? Perceba que, antes de eu aplicar a força e gerar a pressão adicional, eu tinha uma diferença de 1 bar. A diferença continua. Percentualmente falando, deste ponto para este ponto, antes de eu aplicar a pressão adicional, a diferença de 1 bar em relação ao original era de 100% de variação. Essa pressão era 100% maior do que essa. A partir do momento que eu apliquei a pressão adicional, apesar da diferença continuar sendo a mesma, percentualmente falando, a diferença entre esse ponto e esse ponto caiu de 100 para apenas 1%. O que a gente está observando? A gente está observando que quanto maior for a pressão adicional, menos expressiva, percentualmente falando, será a diferença de pressão de um ponto para o outro gerado pela diferença de altura de coluna. Isso é uma primeira constatação. Vamos pensar em equipamentos reais. Eu propus aqui um equipamento que tivesse uma diferença de pressões de 1 bar. Para você ter isso na vida real, e se o equipamento estivesse cheio de água, este equipamento teria que ter mais de 10 metros de altura. Se você tiver com fluido hidráulico de base mineral, óleo, a massa específica do óleo é menor ainda do que a massa específica da água. Então o equipamento teria que ter uma altura maior ainda. Onde é que eu quero chegar? Que nos equipamentos reais, você não tem uma diferença tão grande de um ponto para outro. As diferenças de pressões são muito inferiores a isso que eu estou propondo aqui. E você pega um equipamento hidráulico real e submete às vezes a uma pressão adicional de 350 bar. Então você imagina, se a diferença natural da coluna é muito menor do que isso e você aplica 350 bar adicional, percentualmente falando, essa diferença de pressão entre esses pontos que é gerada pela coluna, ela se torna tão pequena que ela pode ser ignorada. E é isso que a literatura normalmente faz. Ela faz uma simplificação da natureza, desconsiderando a diferença de pressão gerada pela diferença de coluna, porque percentualmente este valor é desprezível. Este valor não vai gerar efeito dentro de um sistema hidráulico. Eu espero que tenha ficado claro o conceito. A pressão não é igual em todos os pontos, mas as diferenças são tão pequenas que a gente desconsidera essa diferença e, no caso, gera essa simplificação, aceitando que a pressão é igual em todos os pontos. Partindo desse princípio, vamos analisar um sistema que a gente já conhece dos estudos do curso de Física, que é o sistema de multiplicação de força a partir da transmissão de pressão.
Imagine esse sistema aqui de vasos comunicantes, onde você tenha dois êmbolos, duas áreas diferentes, e você vai aplicar uma força sobre esta área. A gente já sabe que quando você aplica uma força sobre uma área, você gera aqui uma pressão, e essa pressão se comporta como uma pressão adicional nesse líquido. Muito bem, uma pressão adicional nós sabemos que se distribui igualmente para todos os pontos em todas as direções. Então ela vai atuar para cima, atuar para os lados, atuar no fundo, atuar do lado de cá e atuar para cima. Essa pressão adicional ela vai se somar a cada valor de pressão que eu já tinha aqui. Vai existir no decorrer do processo variação na altura de coluna, mas como a gente já discutiu agora há pouco, esta variação ela pode ser considerada desprezível em função de que percentualmente ela é muito pequena. Então veja bem, vou aplicar uma força sobre uma área, vou gerar uma pressão, essa pressão vai ser transmitida em uma outra região, onde vai atuar numa nova área e vai gerar uma nova força. E o que a gente vai fazer aqui é multiplicar esta força através da transmissão de pressão. Vamos às fórmulas. A gente sabe que pressão é força sobre a área. E perceba, o que eu vou estar transmitindo daqui para cá? É justamente a pressão. A pressão que vai ser gerada aqui por esta força sobre esta área vai ser transmitida para o lado de cá. Então eu posso dizer que a pressão do lado 1 é igual à pressão do lado 2. Força sobre a área do lado 1 é igual a força sobre a área do lado 2. Trabalhando esta fórmula, eu quero calcular qual é a força do lado 2. Vou ter que pegar a área do lado 2 que está aqui dividindo e passar para o lado de cá multiplicando. Então a força do lado 2 vai ser a força do lado 1 dividido pela sua área vezes a área do lado 2. Você vai perceber então, quanto maior for a área do lado 2, maior vai ser a força que eu vou ter aqui. Agora vamos analisar uma outra coisa. Nos sistemas físicos, nada é de graça. Todo ganho de alguma coisa, na verdade, é sempre uma troca. É necessário que se troque alguma coisa para se obter aquele ganho desejado. O que está sendo trocado deste lado para este lado para que a força que está entrando aqui saia do lado de cá multiplicada? Está sendo trocado é deslocamento. Então você vai observar, eu tenho aqui um deslocamento. Quando eu pegar essa força, empurrar esse êmbolo aqui para baixo e deslocá-lo até o fundo desse recipiente, qual vai ser o efeito na subida desse outro êmbolo? Pensar, eu já sei que eu estou transferindo daqui para lá a pressão. Força sobre a área que gera uma pressão adicional que se distribui igualmente para todos os pontos e que chega aqui. A pressão está sendo transferida daqui para cá. Mas tem uma outra coisa que eu estou transferindo, que é o volume. O volume de líquido que sai daqui vem para cá. Como que é a fórmula de volume? A área da base vezes a altura. No nosso caso, a área da base é a nossa área propriamente dita, área 1. E a altura é o deslocamento que esse êmbolo vai fazer. Então o volume é o deslocamento do lado 1 vezes a área do lado 1. Então, tendo em vista que o volume que sai desta área vai ser deslocado para essa outra região aqui, e que o volume é a área vezes o deslocamento, eu posso igualar volume que sai desta região igual ao volume que chega nesta região. Distância do lado 1 vezes a área do lado 1 igual a distância do lado 2 vezes a área do lado 2. A distância do lado 2, que é o que eu quero descobrir, vai ser igual a distância que eu deslocar do lado 1 vezes a sua área dividido pela área do lado 2, que estava aqui multiplicando e passa para o lado de cá dividindo. Então você observa, nessa fórmula de força, a área do lado 2 multiplica. Nesta fórmula de deslocamento, a área do lado 2 divide. Tudo aquilo que você ganha
pela diferença de áreas em força neste cálculo é o mesmo valor que você perde em deslocamento do lado de cá. Então, pensando com valores numéricos, se eu tivesse aqui uma área de 1, do lado de cá uma área de 10, ou seja, uma área 10 vezes maior do que essa, a força do lado de cá seria multiplicado por 10. Em compensação, o deslocamento seria dividido por 10. Se eu deslocasse aqui 10 milímetros, aqui eu deslocaria apenas 1 milímetro. Isso nos leva ao macaco hidráulico. Vamos ver como é que isso aqui funciona. Eu vou aplicar uma força na alavanca, vou forçar a alavanca para baixo. Esta força vai ser multiplicada em função dos braços de alavanca, mas nós não vamos nos preocupar com este cálculo nesse momento. Essa força aplicada neste ponto vai atuar nesta área, vai fazer uma pressão, essa pressão vai ser deslocada para cá, vai atuar aqui e vai fazer uma força suficiente para elevar esse carro. Só que eu vou deslocar aqui 10 milímetros e do lado de cá vai subir apenas 1 milímetro. E aí vem a pergunta: de que adianta elevar o carro 1 milímetro? Eu preciso que esse carro se eleve muito mais. Então, como é que eu vou fazer para que esse carro continue se elevando se, a partir do momento que eu dou essa bombeada aqui, esse bombeamento desloca apenas 1 milímetro? Eu vou ter que repetir essa bombeada. Eu vou ter que bombear várias vezes. Mas preste atenção. Se eu aliviar a força que está aqui, o que vai acontecer? Vamos ver. O fluido que estava aqui volta para cá. Então, para que isso aqui efetivamente funcione como equipamento hidráulico, tem alguns elementos que eu preciso inserir para que isso funcione. Vamos ver como é que isso ficaria. O que nós temos aqui adicional? Um reservatório de fluido hidráulico, onde eu vou buscar o fluido hidráulico para estar sempre bombeando. E eu tenho duas válvulas de retenção, que são válvulas que só permitem fluxo em um sentido. Então perceba, essa daqui só vai permitir o fluxo do reservatório para dentro do duto. Nunca vai permitir que o fluxo do duto volte para o reservatório. E essa daqui só vai permitir o fluxo da bomba para o atuador. Nunca vai permitir que o fluxo do atuador retorne, como acabou de acontecer agora à medida que eu subir a alavanca. Vamos ver agora como que o macaco vai se comportar. Acionei, gerei a pressão, essa pressão foi transmitida, chegou do lado de cá e um volume foi transferido daqui para cá. Este carro subiu 1 milímetro. Quando eu elevar a alavanca, qual era o problema que eu tinha? Que esse fluido estava voltando. Agora, este fluido não volta mais. Só que, à medida que esse êmbolo sobe, o volume que está aqui se expande e a pressão aqui dentro diminui, gerando um vácuo, gerando uma pressão relativa negativa. Essa pressão aqui ficou menor do que a pressão atmosférica que está tendo aqui, como a gente já discutiu lá na transmissão de calor, lá nos equipamentos industriais estáticos, a gente sabe que transferência de energia se dá sempre de quem tem mais para quem tem menos. Nossa energia aqui é pressão. O que nós temos? Neste ponto, pressão atmosférica, mais uma coluna de líquido, e deste lado a pressão interna do cilindro. Se eu elevo a alavanca e faço uma expansão nessa câmara, eu vou gerar um vácuo, uma pressão relativa negativa, uma pressão menor do que a pressão atmosférica, e esta pressão no fundo desse reservatório vai empurrar o fluido, mantendo essa câmara sempre preenchida. Isso vai me permitir bombear novamente. Primeira coisa, quando eu vou fazer esse bombeamento, a tendência era que o fluido voltasse para o reservatório, porque seria muito mais fácil ele voltar para cá do que vir para cá e fazer força para levantar o carro. Por que ele não volta? Porque a válvula de retenção impede o retorno dele para o reservatório, enquanto essa daqui libera a passagem dele para dentro. Então essa adaptação é que vai nos permitir fazer os bombeamentos sucessivos. Então agora o que eu vou fazendo? Vou bombeando e a cada bombeamento um certo volume é transferido para cá
e gera uma elevação desse veículo, até que ele chegue ao ponto de altura desejado. Vamos observar agora um problema. O nosso sistema tem um defeito. Qual é o defeito? Ele não me permite que eu desça a carga. Todo o sistema só permite que o fluido saia daqui e vá para cá. Para que essa carga possa descer e para que isso se torne um macaco hidráulico real, eu preciso de algum mecanismo pelo qual eu possa aliviar a pressão que entrou aqui e permitir que esta pressão retorne para o reservatório. Seria isso daqui. Tem aqui uma válvula regulagem. Eu abrir essa válvula, vou permitir que o óleo que estava aqui retorne para o reservatório e a carga possa voltar para a posição original. Por que esse óleo retorna? Porque eu tenho uma força sobre uma área fazendo aqui uma pressão maior do que a do reservatório. Quando eu abro esse caminho, essa energia vai fluir daqui para cá. Quem tem mais para quem tem menos. Agora sim, nós temos um equipamento hidráulico real. Nós temos aqui um macaco hidráulico que funcione. Qual a diferença deste macaco hidráulico para um equipamento hidráulico industrial? Basicamente, está na mecanização da energia que entra aqui. A gente já conversou sobre mecanização e sobre automatização no começo, logo nos primeiros vídeos de hidráulica e pneumática. Então, eu vou substituir essa energia muscular por alguma fonte de energia que seja mais forte e mais rápida do que você bombeando aqui muscularmente, e aí sim isso vai se tornar um equipamento hidráulico industrial. Como assim? Você vai substituir isso aqui, por exemplo, por um motor elétrico, ou você vai substituir por um motor de combustão, e esse motor vai ser responsável por movimentar a bomba. E aí sim, este motor, fornecendo energia mecânica aqui, repetindo esse movimento aqui várias vezes, vai fazer com que esse bombeio seja contínuo e que alimente um sistema hidráulico industrial. Então a gente acabou de ver como se comporta um equipamento hidráulico industrial. Então por hoje é isso. Nos próximos vídeos nós vamos falar sobre os perigos da multiplicação de pressão, vamos falar de vazão, cavitação e perda de carga. Deixe seus comentários, faça suas sugestões. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para as notificações. Fique com a gente, porque o mundo da mecânica é para você também.